pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria. Hoje nós vamos concluir a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 12 a 28, onde eu quero destacar o tema Orai sem cessar, como grande segredo para tudo aquilo que Paulo vai direcionar à comunidade, a cada um de nós, nos vários conselhos que ele tem a conduzir a você e a mim. Vários conselhos que irão, com certeza, fazer a diferença na nossa caminhada espiritual, na nossa vida espiritual. Então, espero que você esteja com o coração muito aberto para acolher aquilo que Deus tem reservado especialmente para você. Vamos à leitura? Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Tende para com eles singular amor em vista do cargo que exercem. Conservai a paz entre vós, pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague a outro mal por mal, antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Irmãos, orai também por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Peço-vos encarecidamente no Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, é muito rica essa palavra de São Paulo, né, aos Tessalonicenses. É muito rica e ela nos chama a uma profunda reflexão sobre diversos aspectos na nossa vida espiritual, na nossa vida de comunidade, que nós precisamos colocar em prática. Então, hoje eu gostaria de convidar você a meditar comigo essa leitura em cada detalhe dela, porque ela realmente vai trazer muitos direcionamentos a nós. Versículo 12. Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para dirigir-vos do Senhor e vos admoestar. Primeiro ponto. Gratidão para aqueles que estão à frente na evangelização. Gratidão por aqueles que lutam constantemente para que a palavra chegue até você. Quem são eles? Com certeza, aqueles que estão aí na sua comunidade, na sua paróquia, o seu pároco, os pregadores que aí convivem, os catequistas, né? Eu tenho muitas pessoas aqui no grupo que são evangélicas, então os seus pastores, aqueles que presidem a assembleia, aqueles que presidem as suas palestras, suas pregações. Então, esses são importantes para que eu e você possamos mergulhar cada vez mais no conhecimento de Deus e no amor para com Deus. Então, a primeira coisa que Paulo está pedindo por parte da comunidade é que cada um ame e reconheça aqueles que trabalham para que o evangelho continue sendo pregado. Valorizar os pregadores, valorizar aqueles que evangelizam, dar valor, dar destaque no sentido não que ele é maior ou melhor do que ninguém, mas que eles sejam lembrados nas vossas orações. Reze por todos aqueles que evangelizam.
Versículo 13. Tende para com eles, para com esses que fazem esse trabalho, um singular amor em vista do cargo que exercem. Então, pela missão de cada um desses filhos de Deus, tende para com todos eles um singular amor, um amor único, né? Em vista do que eles fazem para que o Evangelho, a palavra de Deus, seja pregada. Amém? Então, os 2 primeiros versículos falam isso, mas o versículo 13 já conclui dizendo assim, conservai a paz entre vós. Um aspecto fundamental para que aconteça a vivência em comunidade, a vivência em família, a vivência na vizinhança, paz. A paz tem que ser algo que deve estar sempre em destaque no nosso meio. Muito bem. Então, primeiro ponto, valorizar aqueles que pregam o Evangelho. Segundo, conservar a paz entre vós. Terceiro, olha que interessante. Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigir os desordeiros. Corrigir aqueles que fazem as coisas erradas. Ter o zelo de fazer as correções certas, do jeito certo, na hora certa. Quarto ponto, olha quanto conselho. Encorajai os tímidos. Sabe aqueles que você sabe têm muita capacidade, mas que às vezes são travados por conta da timidez. Hora que eu falo esse versículo, eu lembro de mim. Meu Deus, até hoje eu luto. Quando eu falo isso, o pessoal ri, né? Mas não é sério. Eu tenho situações que me deixam embaraçado, assim, sabe? Eu tenho uma timidez muito grande em alguns aspectos da minha vida. E, ai de mim, se há 20 anos atrás alguém não tivesse confiado uma pregação, uma missão, porque eu poderia nunca ter saído do meu mundinho que eu vivia, né? Então, assim, esse encorajar o time, vai lá, você consegue, nós estamos aqui do seu lado, preocupa se der algo errado, não, é assim mesmo, é o início, é o começo, e motivar essas pessoas. Tem gente com muita capacidade que é preso, amarrado, não consegue sair do seu lugar. Então, às vezes é preciso encorajar essas pessoas que vivem essa realidade. Esse é o quarto ponto. O quinto é amparai os fracos, e o sexto, tende paciência para com todos. Amparar os fracos, aqueles que por algum motivo se encontram fragilizados na sua vida, enfraquecidos na fé, fracos fisicamente, também precisam ser amparados de todas as formas. E com todos esses, para os irmãos, os desordeiros, os tímidos, os fracos, tende paciência para com todos. A paciência ela deve sempre existir e sempre acontecer na comunidade. Estou olhando aqui no rodapé da Bíblia, desordeiro aqui também está no sentido de preguiçosos. Então, aqueles que não querem fazer nada, tem que receber uma injeção de ânimo aí e estar do lado de cada um deles, para que a palavra pregue, para que o serviço aconteça, para que a missão não fique ali parada. Então, em todo sentido. A palavra começa então dizendo, valorize as pessoas que estão a serviço do Evangelho. Segundo, conservar a paz. Terceiro, corrigir os desordeiros. Quarto, encorajar os tímidos. Quinto, amparar os fracos. Sexto, ter paciência para com todos. Sétimo conselho importante. Vede que ninguém pague o outro mal por mal. Antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Então, o sétimo conselho importante dentro desses conselhos é pagar o outro mal, que ninguém pague o mal por mal, e sim praticar o bem entre vós e para com todos. Então, esse é o sétimo conselho importante. Não fazer o mal. Às vezes nós questionamos, o fulano é mau, ele fez isso e isso comigo e tal. De repente ele vai ver, eu vou pagar ele da mesma forma, com a mesma moeda. Então você é mau também. Então, se nós falamos que o outro é mau, que o outro carrega maldade no coração e queremos agir com ele da mesma forma, nós também estamos sendo maus. Então, quando fazem o mal para conosco, qual é a nossa atitude? Fazer aquilo que o nosso coração está cheio, colocar aquilo que está cheio no nosso coração para fora. Se o seu coração está cheio do bem, ele vai agir com o bem.
E não é o mal com o mal se paga, não é assim que funciona na vida do cristão. E aí é onde nós quebramos a corrente do mal e inauguramos a corrente do bem, quando nós deixamos de fazer o mal para alguém que nos fez o mal, quando nós tratamos bem. Um dia desse eu vi uma cena, algo interessante. Eu, graças a Deus, não tenho muitas situações assim não. Mas aconteceu um fato e eu agi com naturalidade e a pessoa começou a gritar comigo. E quando ela começou a gritar comigo, meu primeiro instinto foi o qual? Querer fazer a mesma coisa. Olhei bem para a pessoa, respirei fundo, lembrei do evangelho, lembrei da palavra. E quanto mais alto ela falava, mais baixo eu respondia. Até que ela viu que ela estava gritando comigo e eu sussurrando com ela, e ela tomou uma atitude diferente. E aí depois nós conversamos. Aí ela no final até pediu desculpa, que ela estava muito exaltada. Não, eu percebi, mas não adianta a gente gritar diante de uma situação que está dando errado. A gente tem que resolver ela da forma mais simples. Outro ligou esses dias, eu tô com um monte de problema aqui para resolver. Eu falei, coisa boa, problema nasceu para ser resolvido. Então nós não podemos simplesmente entregar a esse mal-estar, esse mau humor, ao nervosismo, ao estresse. Não, confiar em Deus, e com Deus nós vamos resolver o que tiver que resolver. E pedir a Ele muita paciência, muita sabedoria e muito amor no coração. Fizeram mal contra você, irmão? Não façam mesmo. Seja cristão. Seja cristão não de teoria, mas de prática. Faça a diferença. Aí que está o detalhe, né? Mas vamos ao 8º conselho, que é muito curioso. Vivei sempre contentes. Oh, meu Deus, é fácil, gente. Viver sempre contente? Mas contente é contentar-se com. Então nós podemos viver contente, estar também felizes. Mas aí, para compreender esse 8º conselho importante, aí vem o sentido central de toda a palavra. Como que eu consigo fazer tudo isso? E Paulo coloca aqui um versículo que é muito interessante. Orai sem cessar. Qual que é a única forma de me contentar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço? Qual que é a forma de viver sempre contente? Transformar a vida em uma constante oração. Está no trabalho? Reze. Mas eu vou rezar em voz alta, rezar o texto. Não. Transforme aquilo que você está fazendo em oração, meu querido irmão, minha querida irmã. Está fazendo o almoço? Senhor, eu entrego esse almoço para o teu louvor. Obrigado por aqueles que plantaram esse alimento, por nosso salário que conseguiu comprar esse alimento, colocar ele aqui na minha mesa, por aqueles que doaram esse alimento para nós. Ou seja, contentar-se com aquilo que tem. Obrigado, Senhor, por meu carro que o Senhor me confiou a administrar. Enquanto ele estou aqui, ele é para servir, ele está aqui para servir. Obrigado pela empresa que eu tenho, Senhor, porque o Senhor me confiou algo a administrar, mas que eu faça isso com justiça, com respeito aos outros, com amor. Contentar-se, ser feliz. Não tem carro, não tem casa, não tenho, moro de aluguel. Obrigado, Senhor, porque eu estou trabalhando, porque eu estou lutando. Obrigado porque as coisas não estão fáceis, o Senhor está comigo. Ser contente, ser alegre, ser feliz, até porque a alegria não é ter coisas, a alegria é ter Deus. Deus está com você. Ele está na sua vida, Ele está no seu coração. Então transforme tudo que você faz no dia em uma constante oração. Orai sem cessar. Rezai sempre. O 9º conselho é o centro de toda a leitura. Transformar a vida em oração. E aí ele vai começar a direcionar alguns aspectos na oração. Qual o primeiro? Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. O 10º conselho é, a partir da oração, levar a Deus o louvor, a gratidão. Ser agradecido em todas as circunstâncias, dai graças. Se a minha vida é uma vida de oração, se eu transformo a minha vida em uma atitude orante a cada instante, eu preciso aprender também a louvar, porque senão eu peço o dia inteiro e não louvo, não agradeço. E Deus é digno de louvor, de honra e de glória. Então eu preciso transformar a minha vida em uma constante oração de louvor, também de louvor. Eu posso pedir? Com certeza. Eu posso clamar? Com certeza.
mas eu preciso louvar. O louvor precisa ser algo natural em minha vida. E aí, o décimo primeiro conselho importante: não extingais o espírito. Ou seja, meu irmão, minha irmã, eu não posso apagar aquela chama que fumega dentro de mim, aquela brasa que está aqui acesa. Eu tenho que acendê-la cada vez mais. Eu faço isso de que jeito? Na vida de oração. Eu não posso extinguir o Espírito Santo, eu tenho que acendê-lo cada vez mais vivo, mais presente, mais real em minha vida. Eu tenho que alimentar a fé. Eu não posso deixar com que a minha fé enfraqueça, que esse Espírito vá sendo apagado aos poucos no meu coração. Não, eu preciso sim dessa força atuante e presente na minha vida, que é o Espírito Santo. 12º conselho: examinai tudo. E ao examinar tudo, abraçai o que é bom. Quantas pessoas mandam mensagens, partilhas comigo? Quantos irmãos de outras religiões partilham tantas coisas comigo? Cada pessoa reage de um jeito diferente. Um dia eu fui fazer uma entrega na casa de um irmão, ele era, me parece, testemunha de Jeová. E aí ele, simplesmente, quando eu coloquei ali a minha entrega, ele começou a pregar. Ele deve ter falado de 10 a 12 minutos, eu olhando para ele com respeito e ouvindo tudo que ele estava dizendo. Até ele falava interessante da palavra de uma forma tão trágica, querendo fazer medo. Eu ouvindo aquilo com todo respeito, porque era a forma dele pregar. Eu não posso querer mudar o outro. Tem muita gente que não gosta do jeito que eu prego, ninguém é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado. Então eu estava ouvindo ele respeitosamente. Quando eu terminei, ele falou assim: o que você tem a dizer sobre tudo isso? O que você pensa a respeito de tudo isso? Aí, quando ele terminou, a única frase que eu lembrei, eu disse assim: irmão, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: examinai tudo, abraçai o que é bom. Tudo aquilo que você disse para você é a verdade que você prega, e eu preciso respeitar. Diante de tudo que você disse, a minha missão hoje é ouvir atentamente, examinar tudo e ficar apenas com aquilo que é bom. Obrigado por ter partilhado a palavra de Deus comigo por esse momento. Na hora ele ficou um pouco sem reação. Eu falei: olha, eu preciso trabalhar, eu tenho outras entregas, tenha um bom dia, fique com Deus. E ali eu sei que ele ficou pensativo, eu tenho certeza que ele ficou. E eu saí dali com certeza, coração em paz, porque eu respeitei aquilo que ele dizia, mas não deixei em momento nenhum de trazer aquilo que eu acredito. Então, tudo aquilo que nós vemos, é preciso que o filtro do cristão esteja sempre ligado, né? Porque quanta coisa chega até nós? Chega só coisa boa? Não. Chega só coisa ruim? Não. Dentro daquilo que é ruim, eu posso ainda filtrar e aprender algo que é bom? Sim, posso aprender algo que é bom. Por exemplo, posso aprender quando alguém faz o mal, posso aprender em como não fazer aquilo jamais. Porque às vezes aquilo entristeceu a minha vida e aqueles que estão à minha volta. Então eu aprendo nunca a fazer aquilo. Entende? Então, Paulo está dizendo: olha, aprendam a examinar. Não é buscar as coisas, buscar conhecimento, ler coisa ruim, ler coisa que não presta. Não, meu irmão, já chega coisa demais para nós. Então, em tudo aquilo que chega até você, examinai tudo, mas ficai somente com aquilo que é bom. Amém? É muito clara essa leitura. E por último, guardai-vos de toda espécie de mal. Então, tudo aquilo que chega até vós, não buscai o mal, não procurai o mal, não permita que o mal se instaure na vossa vida, mas somente o bem, somente aquilo que faz bem, somente aquilo que é de Deus e que traz realmente o essencial para a sua vida. E Paulo conclui então dizendo: Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Está vendo? Qual que é o desejo de Paulo em relação a todos esses conselhos que ele traz à comunidade, a você e a mim? Hoje a palavra mais uma vez atualizada pelo poder do Espírito Santo, que nós busquemos a santidade perfeita.
que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, você percebeu quantas vezes ele falou na vinda do Senhor? Em volta naquela pergunta que eu fiz várias vezes essa semana, se o Senhor voltasse hoje, eu e você estaremos preparados para ir com ele para o céu? Então, Paulo termina dizendo: buscai a santidade, buscai a vossa essência, sede santos como Deus é santo. Versículo 24: fiel é aquele que vos chama e cumprirá. Quem chama cada um de nós é Deus. Ele cumprirá as suas promessas em nossa vida. Tenha fé. Irmãos, orai também por nós. Ele pede oração por cada um deles. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. O que é o ósculo? Ósculo é o beijo da paz, é o beijo santo da paz. Peço-vos encarecidamente no Senhor que esta carta seja lida a todos, que todos recebam essa palavra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por cada ensinamento desta leitura de hoje. Obrigado pelo vosso amor, pela vossa ternura e compaixão, de nos ensinar a importância da oração. A oração é a mola mestra de tudo aquilo que um cristão faz, tudo aquilo que um filho de Deus faz. É o centro. Se eu não orar, eu não conseguirei examinar todas as coisas e abraçar o que é bom. Se eu não for uma pessoa de oração, eu não vou guardar-me de toda espécie de mal. Então é preciso ser uma pessoa orante para viver sempre contente, para pagar o mal fazendo o bem, para louvar a Deus em todas as circunstâncias, para conservar a paz entre nós. Eu preciso ser uma pessoa orante para compreender a importância daqueles que anunciam a palavra de Deus, para que ela chegue à minha vida e transforme o meu coração. Então, Senhor, a vida de oração é somente por ela que eu vou alcançar a santidade, alcançar a paz, o amor, o respeito, a compreensão, o zelo pela vida, pelo serviço, pela missão, pela doação plena em tudo aquilo que eu faço. É pela oração que eu vou ser capaz de corrigir os desordeiros, encorajar os tímidos, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Por isso, Senhor, dai-me a graça de um coração orante. A vós o louvor, a honra e a glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.